dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes, a organização do evento, o Movimento Resgate Cambuí, a Câmara Municipal de Campinas, o vereador Rossini, todos os cidadãos presentes. E eu gostaria de quebrar o protocolo também e fazer uma menção especial, como todos fizeram, às crianças e aos seus professores, né? A gente está lutando por um mundo melhor, né? E nada mais bem-vindo do que a presença delas, né? Para a gente estar também cultivando esse futuro. Uma fala também, uma menção especial e uma salva de palmas, por favor. Muito a gente falou de conservação de água. A água está intimamente correlacionada à questão da água. E a gente vai apresentar aqui a problemática envolvida diretamente com a questão urbana. Tá? Eu pediria só que essas luzes fossem apagadas para que ficasse mais nítida a apresentação também. O tema é arborização urbana e água, gestão pela sustentabilidade e qualidade de vida na cidade. A palestra está desenvolvida em 4 temas principais: problemática urbana, arborização urbana, uma breve evolução da arborização urbana de Campinas, influência das redes de serviços públicos aéreos e subterrâneos, a apresentação de parte dos dados do Censo Cambuí de 2007 e a apresentação da necessidade de mudança de paradigmas, como compartilhamento de redes e a necessidade de participação popular, parceria entre poder público e sociedade. Dentro da questão da problemática urbana, uma breve introdução seria a alteração grande, né, dos ambientes naturais provocados pela ação humana. Então, no começo da nossa vinda, né, a Terra, o solo era todo exposto, a gente tinha um ambiente completo de vegetação. As atividades humanas foram se desenvolvendo, a atividade urbana passou a compor também esse ambiente natural em transformação. E quando não há um planejamento, um desenho urbano, uma introdução de elementos necessários à vida, a gente acaba nessa triste realidade, né, que é o último slide que está aí. É uma completa desordem do espaço urbano, com consequências diretas na nossa vida. Uma grande vantagem e contribuição da árvore, né, como foi destacado, é que elas são grandes bombas de água. Tá? Então, uma árvore, apenas uma árvore de grande porte, abastecida corretamente de água, ela é capaz de evapotranspirar, que é transpirar, tirar água do solo e jogar para a atmosfera, aproximadamente 400 litros de água por dia. Esse evapotranspiramento, né, representa o mesmo efeito de 10 aparelhos de ar-condicionado, só que sem o gasto com energia que o aparelho representa e umidificando o ar. Para nós conseguirmos respirar adequadamente, a gente tem que ter, em média, 60% de umidade. Então, a questão da água não é somente a água visível, é a água invisível que também é fundamental para as nossas vidas. Todo esse vapor d'água é fundamental para que a gente respire bem, que o ar fique em condições adequadas para a nossa vida. Tá? Então, uma correlação aí, quanto mais a gente corta as árvores, mais a seca vem. Né? Então, aí o desenho representando a árvore como uma bomba de água. Como eu disse, né, elas são bombas naturais de água, do solo para a atmosfera. E sem árvores na cidade, a nossa vida é inviabilizada. Cidades sem planejamento tendem a ser desertos em termos de água. A gente tem o caso aí de São Paulo. As construções, elas são basicamente de cimento, areia e metais. O deserto também é areia. A areia do deserto é móvel. Nas cidades ela está imobilizada, mas a correlação é igual, entendeu? A cidade é praticamente sem vegetação, é o deserto também. Áreas impermeabilizadas têm uma outra desvantagem. Elas são acumuladoras e refletoras de calor. E São Paulo, né, que é tão apregoada como um modelo de desenvolvimento para todo o país, para todo o hemisfério sul, é um modelo equivocado de desenvolvimento.
Então, os tópicos, né, que a gente trabalhou: o meio natural está sendo completamente modificado pelo homem, as cidades são a maior alteração de origem antropogênica, que é de causa humana, a maior parte da população já vive nas cidades, e a arborização urbana é uma rede essencial de infraestrutura urbana, tão essencial quanto água, energia, gás, fibra ótica e outros meios. Ela é responsável pela sustentabilidade das cidades, pela umidade do ar, estabilidade climática, filtragem de poluentes, captação da água das chuvas, reabastecimento dos lençóis e redução de enxurradas. As cidades também têm outros inconvenientes, né? O adensamento populacional ocasiona problemas com poluição, lixo, esgotamento dos recursos naturais, epidemias, alterações climáticas. Como os materiais acumulam e refletem calor, a gente tem um efeito que se chama efeito estufa e ilha de calor. Somente em São Paulo, a gente já está encontrando diferença de temperatura de até 14 graus Celsius de locais arborizados e não arborizados. Uma pesquisa publicada pela Unesp em 2012. Ambiente de extrema contaminação do solo, do ar e da água, e com consequências também e riscos da própria atividade humana. Entrando especificamente na questão da arborização urbana, ela é uma rede essencial de infraestrutura, funcionando permanentemente como filtro de ar, umidificador, barreira aos raios do sol, sons, redutor de estresse, controlador de enchentes e volumes de enxurrada pela retenção da água na estrutura. Quando dá uma chuva, a água, as folhas, os ramos, o caule e as raízes funcionam como canaletas. E elas percolam com uma velocidade muito mais reduzida. E a própria árvore funciona como uma caixa d'água também. Então, uma arborização bem planejada numa cidade, ela retém essa água nas primeiras horas de chuva e a libera aos poucos. E uma parte da água já é também evaporada, ela não chega nem a percolar. E, como também nós falamos, né, ela fornece serviços ambientais fundamentais, que é a sustentabilidade urbana. A arborização urbana envolve um plano técnico para uma cidade, visando a maximização dos benefícios das árvores. Nós precisamos de duas coisas com a arborização bem planejada: cobertura de copa, para bloquear os raios solares, filtrar e modificar o ar, que é o efeito da própria fotossíntese das árvores. E um efeito benéfico também é a própria conservação do asfalto. As árvores formam uma capa protetora e evitam que tanto a água das chuvas bata diretamente sobre o asfalto, quanto o efeito dilatador e constritor que decompõe o asfalto seja evitado. Outra vantagem da arborização é a sua expressão biológica máxima, né, que é trazer a beleza e a fenologia, que é o acompanhamento das estações do ano. Nós nos referenciamos também pela arborização de uma cidade. E a composição de um sistema, uma rede de árvores e de áreas verdes interligadas, é capaz de garantir ou de melhorar, né, a sustentabilidade das cidades. A arborização urbana, a arborização viária principalmente, que é de vias, de acompanhamento de vias, ela pode interligar e deve ser trabalhada para interligar parques, áreas verdes e remanescentes florestais. E o manejo em arborização deve ser feito somente com podas dentro da boa técnica, de maneira a buscar o equilíbrio, o respeito ao hábito de desenvolvimento e as características naturais das espécies. Então, somente um exemplo de uma poda técnica, né? Essa árvore seria perdida na Olavo Bilac, né? No Morro do Cambuí. A árvore sofreu uma poda, que é a figura do meio, simplesmente para acertar a sua configuração natural. 2 anos depois, ela com a recuperação da copa e já em florescimento pleno. Então é isso que a contribuição técnica traz. Tratar de árvore também envolve toda uma ciência, que é a arboricultura. Tá? Essa é uma poda que destrói a arborização, né? E uma outra coisa que a gente tem que citar, né? As redes de infraestrutura, elas são construídas. E como toda rede de engenharia, ela pode ser modificada a sua localização. Já a rede de arborização, ela é uma rede viva, com características próprias de hábito de raiz, caule e copa. Essas características não podem ser mudadas.
Por exemplo, podas assim, elas interferem diretamente no sistema metabólico da árvore, reduzindo sua vida útil, matando os exemplares e prejudicando todos nós como cidadãos. Então, para a manutenção também de sistema de redes, né, que já não atendem às necessidades das cidades. Estão sobrecarregados, obsoletos, poluindo visualmente a cidade. Uma árvore não cai à toa, né? Por exemplo, nesse caso, nós percebemos ali no círculo vermelho que toda a calçada foi reformada, havendo o corte das raízes. As raízes estão atrofiadas, né? Então, assim, nós temos que garantir condições satisfatórias de vida para a árvore se desenvolver ao longo da vida toda. Quando há poda de parte aérea e raiz, tem as consequências indesejáveis. E a queda é uma delas. Com a falta de acompanhamento ao longo do tempo, todos nós precisamos ir ao médico, as árvores também. Então, uma política de arborização, ela envolve um acompanhamento, um planejamento de implantação, manutenção, visando toda a vida útil da árvore. Quando ela cumprir sua vida útil, ela é substituída, removida, substituída e reimplantada uma nova arborização no local. Aqui, os benefícios da arborização nas cidades, né, somente para a gente ter a visualização, purificação do ar, nidificação, proteção aos animais urbanos, a retenção da poluição de aproximadamente 100 carros por dia, tornar o ambiente mais agradável ao ser humano, melhorar a qualidade de vida em geral e embelezar os bairros. Locais arborizados também se valorizam financeiramente. A questão da comparação da árvore com os aparelhos de ar-condicionado funcionando continuamente, a questão da absorção de água da chuva e a filtragem dos poluentes. Então, a árvore está diretamente ligada também à gestão pública. Falar um breve histórico da arborização de Campinas. Campinas tem uma correlação direta muito importante com a arborização. Ela era uma cidade brejosa e a gente teve, em 1889, um problema que dizimou 75% da população de Campinas e afugentou outra parte, que foram as crises de febre amarela. Em 1890, 92, 96 e 97. As pessoas não sabiam qual era o agente causal, se acreditava que a febre amarela era causada por emanações vindas do solo. E o que aconteceu com a cidade? Né? O problema da morte em massa, a fuga, né? Campinas era uma das capitais econômicas do estado de São Paulo. E isso evidenciou a precariedade de suas condições sanitárias, né? Em contraste à riqueza do acúmulo do capital da cultura do café e da cana-de-açúcar. Com isso, com a derrocada da cidade, se pensou num plano, né, de reestruturação e de resgate da cidade que pudesse trabalhar com a questão da autoestima do campineiro e trouxesse de volta as condições para se morar aqui na cidade. Então se chamou um sanitarista muito famoso, Antônio de Brito, para programar a drenagem de nascentes, pântanos, córregos, retificação de cursos d'água, Ramos de Azevedo, um dos arquitetos mais famosos do país na época, e uma série de intendentes, que eram os prefeitos da época, tiveram uma política de longo prazo de transformação da cidade. Vieira Bueno, Francisco de Araújo Mascarenhas, Rosengo Maia, Heitor Penteado. Foi uma série de gestões de 1876 a 2000 que geraram a imagem de uma nova cidade. O jardim público apareceu nesse momento para apagar a cidade precária e a tragédia de Campinas, resgatando a autoestima do campineiro e criando uma cidade nova, bela, limpa, salubre e verde. A arborização viária, em específico em Campinas, surge junto com o ajardinamento público nesse momento, para balizar e embelezar as vias de circulação principalmente. Compôs-se muitos bulevares ao estilo parisiense e americano. Havia uma preocupação com estética, com a produção, o porte e a fitossanidade das árvores, com a função também da proteção ao sol e criar locais aprazíveis à população, e a contratação de pessoas específicas para vigiar a arborização da cidade. Como foi um choque cultural muito grande, era uma cidade que não era arborizada e passou a ser, as pessoas também passaram a vandalizar a arborização.
quanto mais se arborizava, mais se vandalizava. Então, a contratação dessas pessoas visou garantir que a arborização tivesse um trato adequado e houvesse o pegamento dessas mudas. Nós contamos com uma assessoria impecável técnica do Instituto Agronômico de Campinas e institutos estrangeiros. A cidade virou uma referência nacional e competia com grandes capitais como Recife e Manaus pela beleza de seus parques e a arborização de suas ruas. Campinas passou a incentivar também fiscalmente com uma isenção de 5 anos quem plantasse árvores em frente ao seu imóvel. E uma contribuição recente foi do Dr. Hermes Moreira de Souza, a partir da década de 60, e do Dr. Hermógenes Freitas Leitão Filho. O Dr. Hermes, pela composição da Arboretum Monjolinho, que é uma composição fantástica de árvores e palmeiras e arbustos no Instituto Agronômico. E a contribuição principal deles foi introduzir espécies nunca antes praticadas na arborização do país. Campinas passou a ter uma diversidade também fantástica e com a questão, mantendo também a questão da referência no aspecto positivo. Só para a gente ter algumas imagens também de Campinas nesse momento, a transformação da cidade, a retificação dos córregos, as famílias iam nas beiras dos cursos d'água aproveitar esses momentos, o córrego do Serafim, que é a atual valeta lá na Horizonte Maia, né, em 1915, a criação da Praça Carlos Gomes, que era o antigo Largo do Lixo, em 1915 também, a escola complementar no início do século XX, demolida em 1945. No detalhe dessa foto a gente percebe a extrema preocupação com a condução das árvores, com o seu aspecto estético, com a locação delas e também com a preservação da altura para o transporte público da época, que era o bonde puxado por burrico, pudesse passar livremente entre elas. Uma Avenida Andrade Neves, em 1919, com o bonde passando, a espécie, no caso, o alecrim de Campinas, que foi a primeira, ele se chama assim porque Campinas foi a primeira cidade a utilizar a espécie e passou a compor o nome dele. A Praça José Bonifácio, no início do século XX, se percebe uma clara influência europeia na cidade, na arborização, na estética. A vista do Colégio Carlos Gomes, no meados do século XX, com a ocupação de todas as vias públicas, de maneira a proporcionar sombra para as pessoas, para os munícipes. A vista a partir do Cambuí, em 1950, se vê a esmera preocupação com a ocupação das ruas pelas copas de árvore, a Praça Carlos Gomes, do lado esquerdo, no campo superior, a intensa também presença de quintais e ajardinamentos nas residências. Nossa antiga, antes de construir a prefeitura, né, que era um bosque de espécies nativas, em 1957, ao lado da Escola Carlos Gomes, do lado esquerdo, essa mancha de vegetação que nós vemos na imagem. E vou apresentar uma breve evolução do bairro Cambuí, que tem uma correlação também com o processo de urbanização e com o da cidade de Campinas, em 50, 80 e 2008. Em 50, a cidade tinha uma ocupação relativamente saudável do solo urbano. Nós notamos facilmente a presença de praças da arborização viária, quintais, jardins, que compõem toda a área da cidade. Ela ainda não era verticalizada. Uma outra tomada aérea, com a vista no canto superior esquerdo do Bosque do Jequitibás. No momento, em 1980, quando ocorre a explosão demográfica em Campinas, né, já tinha saído do controle, a ocupação desenfreada do centro do Cambuí e arredores, e a partir desse momento também a questão ambiental passou a ser, a arborização urbana especificamente, passou a sofrer prejuízos cada vez maiores. Não havia o acompanhamento do desenvolvimento econômico com a questão ambiental. Essas duas questões elas têm que caminhar juntas. A qualidade de vida tem que estar aliada ao desenvolvimento econômico. A questão da arborização ela está também principalmente ligada a isso. Bairro Cambuí na atualidade, bairro extremamente verticalizado, com uma população gigante, né, na área central da cidade, com uma carência extrema de vegetação, conforme vai ser apresentado. Somente para a gente ter uma contextualização também da situação de Campinas, né, o IBGE de 2012 caracterizava a população em 1.100.000 habitantes.
uma intensa verticalização e impermeabilização do solo urbano. O Cambuí, que foi o primeiro bairro a ter um censo completo da arborização de Campinas, no ano de 2007, possui uma carência de 6.199 árvores de calçadas. Esse estudo foi correlacionado com a própria Lei Municipal de Arborização, a 11571, que preconiza pelo menos uma árvore a cada 10 metros de calçada, ou 100 árvores a cada quilômetro linear. E a última pesquisa que foi realizada na cidade, realizada pela Embrapa, apresentou uma carência na cidade de 365 mil árvores. Então esse é o cenário da cidade atual. Nós não temos um panorama também específico dos outros bairros, porque não há também levantamentos mais aprofundados. E qual é o quadro da cidade atualmente? No desrespeito ao patrimônio ambiental por parte do poder público, concessionários de serviços, prestadores de serviço e própria população. A questão, que já foi tocada, do crescimento populacional e verticalização acentuada, e a difusão também do automóvel como um meio de transporte principal da população, trazendo a poluição e a degradação ambiental. A ausência de políticas públicas eficientes para novas áreas verdes, praças, parques e arborização de calçadas e cantos centrais, intensa especulação imobiliária do comércio e da rede de serviços, depredação e extração da vegetação viária e um departamento de parques e jardins ainda desestruturado, ineficiente e sem condições para exercer sua função legal. Apenas 2 técnicos de nível médio para a gestão de toda a arborização urbana campinense. Dentre as discussões relevantes, a gente tem que tocar numa outra questão, que não é só a parte aérea da arborização que é afetada. Durante o levantamento para a realização do censo do Cambuí, houve a entrada da empresa Comgás, que realizou a penetração do solo urbano exatamente na mesma faixa preferencial de ocupação das raízes pelas árvores. Isso gerou, nesse caso, o que vai ser apresentado foi o caso mais grave. Ele gerou o corte de raízes de suporte da árvore, de sustentação. A árvore ficou abalada, caiu, e o mais grave, caiu em cima de um carro em movimento, quase levando a óbito o condutor do veículo, que é esse da matéria. Ele acelerou no momento da queda e, por sorte, não houve um problema maior. Um desenho, um corte de como se procedeu a penetração, a entrada da empresa no Cambuí, com o uso específico do solo sobre a arborização. Essa penetração foi generalizada, gerou outros problemas também, como a dificuldade de arborização desses locais pela ocupação da rede com a população, locais também no canto direito superior que poderiam ter sido estudados para desvio dessa rede. Optou-se em locar a rede exatamente nas raízes das árvores, conforme a gente está vendo ao lado esquerdo, esses montes de terra. No canto superior, no canto inferior direito, a penetração da perfuratriz direcional bem na mesma faixa das raízes. Isso tudo tem consequências ao longo do tempo. A raiz também é uma área de difícil cicatrização, porque ela está em um universo, a rizosfera, que está mergulhada em uma umidade extrema, com fungo, bactérias. Então, cada corte que a gente faz em raiz tem que ser muito bem planejado, para que não haja uma interferência direta também na própria sobrevivência do indivíduo e na manutenção da sua sustentação. Outra questão muito triste da nossa cidade é o que? A ocupação contínua e absurda, e a manutenção até os dias de hoje da rede aérea, que gera podas como essas, podas em U, L, V, L à direita, L à esquerda, comprometem a estrutura das árvores, comprometem a qualidade de vida da população e socializa os dividendos, que no caso é a manutenção do sistema obsoleto, e privatiza os lucros que ficam somente para a empresa de energia elétrica. Então não é mais admissível, hoje, em dia 2013, no mundo inteiro optando por sistemas compatíveis com a arborização, que nós continuemos com um sistema tão defasado tecnologicamente e que gere esse tipo de comportamento com relação às árvores. Somente para a gente ter um panorama, esse comportamento é geral pela cidade de Campinas.
gerando a consequência morte, queda, adoecimento e própria perda de qualidade de vida para nós todos como cidadãos. Então, uma empresa prestadora deveria ter a obrigação de garantir a qualidade de vida do seu consumidor. A poda também gera engrossamentos de caule, como a gente pode ver nessa foto, na imagem direita. Quanto mais agressiva é a poda da parte aérea, nós temos reflexos também no sistema radicular da árvore. No primeiro momento ele morre, e no segundo momento, para haver a recuperação, a retomada da copa da árvore, ele se engrossa e provoca toda uma reação de levantamento de calçada, entre outras consequências. Uma outra questão que precisa ser tratada é a questão dos munícipes, né, a prefeitura, especulação imobiliária, comércio e serviços. Para a gente ter uma arborização de qualidade, nós temos que garantir condições mínimas de tratamento para elas. Canteiros generosos que garantam a sua nutrição, a aeração, fornecimento de água. Essa reação de rachamento da calçada nada mais é que uma reação ao estresse contínuo que ela é submetida. Esses anéis de concreto nada mais servem do que para ferir essa área do colo, que é a região de contato entre o caule e o solo, gerando um princípio de anelamento que também influi na questão da nutrição da árvore. A seiva da árvore funciona indo de dentro para fora. Quando essa área está lesionada, a árvore vai definhando aos poucos. Então, a questão da influência da especulação imobiliária realizada de forma não planejada e em não acordo com o meio ambiente. A questão de podas indevidas que só prejudicam a arborização. A questão de anelamentos, envenenamentos das árvores e as consequências que nós próprios colhemos. Sem árvores, nós mesmos sofremos as consequências disso. Então, no momento que poderíamos estar usufruindo de sombra, os munícipes tendo que se proteger, né, do sol. A questão da contribuição muito mais positiva das árvores do que dos arbustos, que as empresas de energia também entraram maciçamente com isso. Uma política há mais de 30 anos influenciando os técnicos para que, sob redes, se plantasse espécies de pequeno porte, mas essas espécies não contribuem e não têm efeito como as árvores. A questão da formação de túneis quando se há arborização, no canto esquerdo superior, no canto direito, a questão do desbalanceio quando se realiza com arbustos, e a questão embaixo da contribuição que uma única árvore proporciona com relação aos arbustos. O arbusto praticamente não protege com relação à questão de sombreamento ou umidificação do ar. Ele também atrapalha a questão da iluminação pública por absorver diretamente a questão da iluminação e forma bloqueios de passagem para os pedestres, conforme a gente pode ver nessas imagens. Tá? Há um resumo disso que a gente viu. E a questão principal de Campinas hoje também é a falta de legislação sobre uso e ocupação do subsolo de maneira a preservar as árvores, com a questão diretamente envolvida com o compartilhamento das redes de serviços. Então a gente tem que mudar o paradigma da troca de todas essas redes de serviços que estão subdimensionadas para conseguir abastecer adequadamente todos os cidadãos de energia, água, luz, a rede de esgoto, fibra ótica, e vai ser apresentado como fazer isso também. Um resumo da situação do Cambuí, que havia 2.087 plantas de calçada, entre árvores, arbustos e palmeiras, somente 25,2 plantas por quilômetro, uma defasagem de 74,8 quilômetros, árvore por quilômetro, que equivale a essas 6.200 árvores totais. A vantagem que a maioria era nativo, 22,62% das árvores estavam desequilibradas por podas, e 24,39% das árvores estavam com floramento de raízes por causa daquela questão do canteiro insuficiente para o desenvolvimento delas. Pragas também foi uma outra questão encontrada, doença, e uma questão bastante preocupante foi a questão da necessidade de substituição de quase 500 indivíduos, que equivale a quase 24% do total,
por subaproveitamento dos locais de plantio, senescência, que é o envelhecimento e morte desses exemplares. E ficou caracterizada uma triste situação, falta de planejamento, gestão da arborização municipal, com riscos envolvidos diretamente à população. A questão, né, da falta de fiscalização e cumprimento da legislação municipal, falta do quadro técnico, falta da política pública que prioriza a arborização como elemento fundamental à qualidade de vida e à economia do município. Uma potencialidade é que somente no Cambuí há a possibilidade imediata do plantio de 1.470 árvores entre médio e grande porte, os locais estão cadastrados. Somente em área de copas, somando todas as copas da arborização, nós encontramos quase 14 hectares, que é uma área superior ao bosque de Gentilás, a maior área verde do centro. E é necessário um trabalho individualizado com as árvores, de maneira a limpá-las, tratá-las, e substituir todas as que necessitam de remoção. Necessidade do planejamento e do acompanhamento, esse enterramento da rede, né, com o compartilhamento de rede, das redes. E a questão do tratamento da arborização só tende a representar a melhoria da sustentabilidade em Campinas. Apresentar os problemas, né, é muito fácil, né, mas o que a gente pode também, como cidadão, como entidades civis da sociedade e como técnicos, fazer para colaborar, né? Então aqui também eu vou apresentar brevemente uma parceria desenvolvida entre várias entidades da cidade, que foi a composição de um grande grupo de formadores de opinião, a composição de um projeto denominado Cambuí Verde, após o censo do bairro Cambuí, que constatou essa triste realidade. Nós passamos a atuar e agir para reverter esse quadro preocupante. E a difundir permanentemente na mídia, em todos os órgãos, e tentar também criar uma rede de difusão do conhecimento, de maneira a desenvolver educação direta dos técnicos para a população. Nós conseguimos plantar até o momento 265 árvores nas calçadas do Cambuí e mediações e ampliar 40 canteiros como exemplo de manejo adequado à arborização. Tá? Então, há árvores que estavam completamente comprometidas, estourando calçadas, tiveram a reversão desse quadro e melhoria da sua qualidade de vida. Como fica a arborização também? Uma outra preocupação é a forração desses canteiros. Por quê? Para evitar erosão, conservar a umidade, evitar também infestação por invasoras, né, por gramíneas. A grama amendoim é uma espécie que aduba naturalmente o solo, retendo o nitrogênio do ar e acumulando no solo, com uma grande vantagem em termos de manutenção da arborização. Então, os aspectos, polos totalmente pavimentados, que passam a ter áreas permeáveis, né? Então promovendo também toda uma mudança tentando trazer uma mudança de cultura também para a população. Os plantios, envolvimento da sociedade toda, engajando idosos, engajando crianças, a modificação dos espaços pelo bairro, funcionamento do sistema de mutirões, de maneira a comunidade abranger também a causa, ela abraçar a causa e passar a defender a questão da arborização. Sem a participação comunitária, a gente não pode também desenvolver uma arborização de qualidade. Ela tem que ser munida do conhecimento técnico e do conhecimento transformador. Crianças, né, jovens, pessoas em situação de risco passaram também a compor o quadro de apoio e de difusão desse conhecimento. Os mutirões, né, sempre realizados como se fosse uma festa, de maneira também a trazer prazer para as pessoas. De maneira a transformar também as realidades pessoais. Aqui nossa mascotinha, né, também trazendo um pouco de esperança, né, para a gente continuar o trabalho. E o resultado, né? Então hoje as árvores estão com aproximadamente, entre as mais antigas têm 7 anos, elas já fazem uma grande diferença no bairro. Uma comparação como era Nova York em 1890, tá, com o sistema de fiação aéreo completamente obstruindo a paisagem da cidade. Campinas em 2013, né, ainda fazendo que Nova York, por exemplo, já se livrou há muito tempo, né, com o enterramento de redes e matando suas árvores para a manutenção desse sistema. Como se deu lá o enterramento das redes, né, o compartilhamento das redes, à esquerda a construção e hoje a rede moderna à direita e a rede subterrânea em Paris,
também quando foi construída abaixo. Só que no país, a gente já dispõe de tecnologias que não são tão economicamente caras, assim dizendo, né? Que podem já surgir em alternativa a essas redes internacionais. Esse é um material apresentado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Cimento, de concreto. Cada rede tem a sua locação exata e com reflexos diretos, né? Quando a rede está alocada de maneira a respeitar a arborização, a gente permite todo o livramento da parte aérea, possibilitando uma arborização de qualidade. Uma imagem atual da Avenida Barão de Itapura, com um sistema de redes aéreos, né? E como ela poderia ficar numa busca de uma cidade mais sustentável, com acessibilidade universal, com a questão da bicicleta sendo uma priorizada pelo poder público, a questão da acessibilidade também para os cadeirantes, locomoção e outra questão diretamente relacionada à arborização. Quanto mais agradável forem as ruas, a população está presente. E se a população está presente, a violência também se dissipa. A própria população passa a ser o agente fiscalizador de controle das ruas. E essa visão também tem que ser abraçada pelo gestor público. Ao contrário do que muita gente prega, que a arborização é um esconderijo a bandidos, quanto mais arborização e ambientes aprazíveis se criar, mais a população vai estar na rua. Uma outra localidade bastante emblemática da cidade é o Castelo. Quando foram realizar a revitalização da praça, foram cortadas inúmeras árvores, garantindo-se que assim que se fizesse a revitalização, essas árvores seriam repostas. Até hoje nada foi feito. A Praça do Castelo é extremamente inóspita, um piso branco que reflete o calor e a luminosidade, ninguém consegue ficar lá. E trazendo a questão da arborização, como nós, como cidadãos, podemos usufruir dessa melhoria local. Então, as pessoas com ambientes de estar, de convivência, sendo os fiscalizadores da movimentação da cidade e angariando-se do próprio espaço que pertence a ela. Falar de arborização, a gente envolve diretamente também espécies. Então, uma breve apresentação de algumas das espécies mais maravilhosas da arborização brasileira. Tá? A Cássia do Buípe roxo, Cássia do Nordeste, uma espécie exótica, mas muito bonita também, a flor da China, que é Eutéria, pau-ferro, que tem o ponto branco, o ipê branco, na minha opinião técnica, é uma das árvores mais bonitas da flora brasileira. A sibipiruna também, uma outra espécie que está sendo bastante desvalorizada, mas é uma das que mais contribui para a amenização do microclima urbano. Ela tem uma taxa de evapotranspiração muito intensa, a filtragem dos raios solares também é muito positiva e ela está sendo muito exportada nas cidades e desmerecidas. Nos nossos plantios nós estamos tentando resgatar a espécie e já plantamos vários exemplares dela. A tipuana também é uma outra espécie de contribuições muito valiosas. O alecrim de Campinas, o jacarandá mimoso, o guarantão, uma espécie nativa das matas campineiras também. Finalizando, né, a questão da sustentabilidade de Campinas, a gente precisa, né, de um plano emergencial de arborização municipal que traga árvores de contribuições ambientais com a manutenção adequada também dessas árvores. Estruturação emergencial também do quadro técnico do DPJ e eficiência em suas ações. Concursos públicos, a realização do trabalho por profissionais capacitados e de estrutura para que essas pessoas tenham condições de trabalho. Avaliação, estudo fitossanitário e manejo emergencial da arborização campineira, alteração das legislações conforme foi tratado, questão da ampliação de canteiros, duas leis que precisam ser trabalhadas e respeitadas, que é a lei de arborização e a lei de calçadas, que preconiza que imóveis acima de 10 metros não podem ter rebaixados mais do que 50% de sua testada. Sem essa lei, a gente não tem como trabalhar corretamente a questão da arborização. Resgate do viveiro municipal do Xangri-Lá, que a sustentabilidade da arborização só é garantida com um viveiro eficiente. A composição de um corpo verde único. Hoje a gente tem praticamente 3 secretarias que lidam com a questão do verde de Campinas: meio ambiente, serviços públicos e Secretaria do Verde e da Sustentabilidade. Então, esse corpo deveria ser unificado. Estabelecimento de uma agenda proativa entre poder público e a sociedade. Estabelecimento da Comissão Técnica Consultiva para auxiliar os trabalhos do DPJ
e uma deliberativa em arborização que tenha o poder de cobrança e propor mudanças no órgão sempre que necessário. E fundamental também é a necessidade do controle social pela participação das entidades e dos cidadãos diretamente, com a sustentação jurídica, pautada também na Lei de Acesso à Informação, que é uma lei relativamente nova, de dezembro de 2012, que ela estabelece prazos para o poder público responder assim que ele for chamado. Também a questão de um plano emergencial com a desimpermeabilização de canteiros centrais de ruas, avenidas e todas as áreas potenciais. Um exemplo gritante é a Avenida Heitor Penteado, entre Campinas e Sousas, a Avenida Brasil, a Avenida Barão de Itapura, que as árvores estão todas com os solos pavimentados, estrangulamentos de base. A abertura de canteiros generosos para arborização, notícias forrados. Legislação específica também que Campinas possa ter calçadas verdes. Trabalho de avaliação individual de tratamento nas árvores urbanas pelo longo tempo e sem manejo adequado que elas tiveram. Vantagens da arborização. Conforme foi destacado, cidades arborizadas induzem a melhoria de investimentos financeiros, criando ciclos econômicos virtuosos, reduzindo violência urbana, gerando um ciclo também de civilidade e cultura. Uma arborização bem trabalhada, ela gera atratividade local com reflexo direto no turismo e negócios municipais. Se conserva o asfalto e se estabiliza o clima urbano. Se previne e se reduz doenças associadas à exposição do sol e à poluição. Se minimiza gastos hospitalares e com saúde. Melhora-se a qualidade do ar e controla-se as enchentes de maneira eficiente, com a participação direta no ciclo da água. E se transforma a realidade local através da utilização da beleza natural disponibilizada diretamente aos cidadãos. Uma cidade bem arborizada não é uma utopia. No próprio país, a gente já tem um grande exemplo, que é a cidade de Maringá. Ela é uma cidade que estimulou, desenvolveu a arborização urbana de maneira exemplar, interligando todos os fragmentos, parques públicos, praças, e a gente nota como que é uma distribuição, uma visualização dessa cidade bem arborizada. A convivência pacífica entre os prédios, entre os edifícios, entre as residências e a arborização, de maneira sempre a ter a árvore ocupando o espaço, bloqueando o raio de sol, compondo ambientes aprazíveis, e de maneira sempre que o pedestre tenha caminhos arborizados. Campinas, essa é uma visão do bairro Cambuí. Ninguém quer que a cidade deixe de se desenvolver, muito pelo contrário, mas que esse desenvolvimento seja feito da maneira responsável e aliada diretamente com a questão ambiental. Desenvolvimento, como disse antes, está diretamente ligado à qualidade de vida. Países evoluídos, eles investiram diretamente na sua arborização. O Brasil, infelizmente, está perdendo muito nesse quesito, em prol também da presença e da gestão, uma gestão oficiosa das suas arborizações locais pelas empresas de rede de infraestrutura, e nós, como cidadãos, como técnicos, como políticos que podemos fazer alguma coisa, temos que reverter esse quadro. Fica aqui o meu agradecimento à CAPES, ao CNPq, à Galeria Cambuí, ao Movimento Resgate Cambuí, Instituto de Jequitibá, Sociedade Civil do Bairro Cambuí, PROESP, Centro de Memória da Unicamp, Felipe Lida Gomes, Carlos Alberto Gomes Henriques, João Marcos Santinati, a meus mestres, doutora Ana Maria Lina Pereira Lima, ao doutor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, ao Museu da Imagem do Som, à Câmara Municipal de Campinas e a inúmeros outros colaboradores. Agradeço, espero que a palestra tenha contribuído também para mudança, para a mudança da visão com relação à arborização. A gente tem que mudar esse paradigma. Obrigado.